O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos ainda no capítulo 6 do Evangelho de João. Nós permanecemos nesse capítulo, como foi dito, durante 4 domingos. A exceção vai ser domingo que vem, que vai ser a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Então muda-se para o Evangelho do dia. E, no entanto, voltaremos ao capítulo 6 de João no domingo seguinte, após a Assunção de Nossa Senhora. A igreja quer enfatizar o que Jesus diz nesse capítulo 6 do Evangelho de João. E é uma sequência. Em cada domingo nós vamos visitando um aspecto. É como se a gente tivesse 4 estações, 4 paradas, e fôssemos parando em cada uma dessas estações e olhando uma paisagem diferente. No domingo passado, só para conectar com o trecho de domingo passado, no domingo passado, o Evangelho dizia que Jesus é o pão do céu dado por Deus Pai. Ele é o verdadeiro pão. O maná, porque os judeus ficavam falando: mas Moisés nos deu o maná, e este é o sinal. E Jesus diz: não, o maná não era o verdadeiro pão celeste. Mas Jesus sim é o verdadeiro pão celeste. O evangelista João, ao fazer esse discurso, usava o verbo dar. E é meu Pai que vos dará o verdadeiro pão do céu. Então o evangelista ficava nesse trecho falando disso. O Pai vai dar este pão que vem do céu, porque Ele é o verdadeiro pão do céu. Então, o verbo dar. É meu Pai que vos dará o verdadeiro pão do céu. E aí nós fazíamos uma meditação que ia de encontro a esta bondade do Pai. Se o Pai dá, então nós como filhos devemos pedir, todos os dias, pedir este pão. E aí nós falamos do pão nosso de cada dia, e falamos da necessidade de não pedirmos apenas o pão material quando a gente reza ao Pai Nosso, mas sobretudo pedir este alimento, pedir este pão,
pedir esse pão do céu que o Pai está disposto a nos dar. Com a consciência que é Ele, este pão do céu, o pão de que mais nós precisamos, até mesmo mais do que os outros pães, os outros sustentos, os outros alimentos. Agora, no Evangelho de hoje, nós paramos de dar atenção ao verbo dar e começamos a prestar atenção no verbo ser. Jesus diz que olha o verbo ser. Jesus diz que é o pão que dá vida ao mundo. Isso é importante, não é um detalhe do Evangelho. Cada palavra do Evangelho, sobretudo as insistências, as repetições, são importantes. Então, não é só que o Pai vai dar um pão que vai ser o alimento. O evangelista muda. O evangelista fala, não, Jesus é o pão do céu que é dado para a vida do mundo. Ele é o pão que dá a vida. Veja que coisa importante. A vida. Ele é o pão que dá a vida. E isso, esta vida, contrasta com aquilo que nós vimos na primeira leitura de hoje. O que nós vimos na primeira leitura? Nós vimos um Elias cansado, prostrado, que estava desejando a morte. Agora basta, Senhor. Eu não consigo mais. Tira a minha vida. Agora basta. Um Elias, portanto, que estava desejando a morte. Só quando ele come o pão, um pão que Deus deu, é que então ele se levanta. E ao se levantar, ele deseja novamente a vida. O pão que ele recebeu tirou ele do desejo da morte e levou ele a desejar a vida. Muitas vezes, nós, tomados pelo nosso cansaço, tomados pela dor, pelo luto, pelo sofrimento, nós nos parecemos um pouco com Elias. Perdemos o ânimo, perdemos a alegria de viver. E como Elias, nós permanecemos na sombra da morte. Ainda que estejamos vivos, ficamos desejando não viver mais. O desânimo, o cansaço, a tristeza, a dor, nos joga para essa sombra. E nós ficamos ali, até mesmo desejando a morte, de uma maneira ou de outra. Às vezes não dizemos, não falamos isso, mas a nossa situação, o nosso desânimo, a nossa tristeza, é como se nós estivéssemos gritando a mesma coisa que Elias gritou. Basta, não consigo mais, não quero mais viver. Mas a boa notícia é que tal qual como para Elias, Deus nos providencia um alimento. Deus nos dá o pão, que é capaz de converter a nossa situação de tristeza, a nossa situação de dor, de desesperança. Este pão é o pão da vida. Este pão está bem ao nosso alcance. Mas entendamos bem, é preciso fé nas palavras de Jesus para receber esta vida. É preciso fé na palavra de Jesus para que recebamos esta vida. Um coração sem fé é um coração que está endurecido. E nem mesmo as palavras mais eficazes penetram neste coração endurecido. Então é preciso a abertura da fé. É preciso se aproximar com fé. É preciso se aproximar com sede.
senão nada acontece. Veja que são muitos os que às vezes frequentam a igreja, são muitos os que entram na fila da comunhão, mas em muitos não acontece absolutamente nada, porque talvez lhes falte sede, porque talvez lhes falte a abertura da fé. Vão para a fila da comunhão de qualquer maneira, entram vazios e saem vazios, ou entram cheios de coisas na cabeça, de pensamentos vãos, cheios de dúvidas, e saem da mesma maneira. É preciso fé, é preciso a abertura da fé, é preciso o desejo de ser preenchido, é preciso a sede de Deus, para que este alimento cause aquilo que ele pode causar. Um coração sem fé pode facilmente se tornar um coração insensível àquilo que Jesus fala. Isso parece ter acontecido com alguns dos que ouviam Jesus. Hoje nós vimos isso no Evangelho. Diz o evangelista que os judeus eram tão insensíveis, tinham visto Jesus fazer um milagre de 5 pães e 2 peixes que alimentou 5.000. Tinham visto o que Jesus, tudo aquilo que Jesus tinha feito na Galileia e na Judéia. Mas eles tinham o coração tão endurecido, que mesmo diante dos sinais que Jesus estava realizando, eles, diz o evangelista, e é assim que abre o evangelho de hoje, começaram a murmurar a respeito de Jesus. Diz o versículo 41. Os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. A murmuração e a dúvida são os passos naturais de um coração insensível, de um coração que não se deixa transpassar pela fé. E são muitos os que ficam na murmuração. E da murmuração, a vizinha da murmuração é a dúvida. A vizinha da dúvida é a murmuração. Quanto mais eu duvido, mais eu fico murmurando, mais eu fico reclamando. A minha vida está uma droga, nada dá certo para mim. Essas coisas que não acontecem na minha vida, só acontecem na vida do outro. As coisas boas não acontecem comigo. E fico murmurando. E fico me enfiando nessa sombra, nessa situação, onde nada de bom pode provir. É como se enfiar num lamaçal, só vai encontrar lama. A murmuração dos judeus e as dúvidas dentro deles, se questionando uns aos outros. Como ele pode afirmar que desceu do céu? Tudo aquilo, aos olhos deles, parecia um absurdo. Como esse Jesus faz isso? Que absurdo! Como ele pode matar a fome de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Que absurdo ele dizer que Moisés, não foi Moisés que deu ao povo o verdadeiro pão do céu? Como assim ele questiona a autoridade de Moisés? Quem é este? Ele é lá de Nazaré, é filho de José, nós conhecemos o seu pai e sua mãe. Como ele pode questionar o Moisés? E agora? Ficou louco de vez? Ele está dizendo que é pão, que é um verdadeiro pão do céu e que dá vida ao mundo. Eles não podiam compreender isso. Não podiam compreender e por isso achavam um absurdo. Não podiam compreender
porque eles não se deixaram penetrar pela linguagem da fé. E a linguagem da fé é assim mesmo. Pode parecer um absurdo, mas a linguagem da fé nos ajuda a transcender. É como se a gente passasse de um nível para outro. Nós saímos de um nível fechadinho da lógica, da racionalidade. A linguagem da fé nos coloca num nível a mais, num nível superior. Nós não perdemos a racionalidade, nós não perdemos a lógica, mas nós passamos a transitar numa outra frequência, num outro nível. E a linguagem da fé nos ajuda a dar este salto, nos ajuda a não nos limitarmos na nossa lógica racional. Como tal, a lógica humana é muito limitada. Como compreender o infinito dentro da nossa cabeça? Dá para fazer isso? Se o infinito é infinito, ele não se limita. Como compreender o infinito apenas com a nossa capacidade lógica? Não dá. Significa que a lógica humana é muito limitada. E com a linguagem da fé, nós somos chamados a alargar o horizonte da nossa compreensão a partir da fé. Esse espírito de murmuração e de dúvidas que havia nos judeus parece acompanhar ainda hoje, atualmente, a muitos homens e mulheres que continuam questionando as palavras de Jesus, continuam duvidando daquilo que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 6. Continuam resistindo para acreditar que Jesus é o pão da vida. Existe uma diferença muito grande entre os dois verbos, dar e ser. E no domingo depois da Assunção, além de dar e ser, o verbo que vai vir para o diálogo vai ser o verbo comer. Mas isso a gente vai pensar na próxima vez. Então, é uma diferença muito grande. Jesus está dizendo que é o pão. E como tal, hoje, muitos ainda não acreditam que Jesus possa ser o pão. Olham para a hóstia consagrada e ficam, mas como assim? Ele é este pão que está aqui? Como pode ele ser o pão? A mesma murmuração, a mesma dúvida que havia nos judeus que nós lemos neste Evangelho. Então a igreja nos convida hoje, como discípulos que acreditam, que não ficam na murmuração e na dúvida, a nos apoiarmos na fé, para não cair nesta sombra da murmuração. A igreja nos convida a dar o passo da fé e nos ajuda a fazer isso, nos propondo os seus ensinamentos sobre Jesus eucarístico. A presença, a respeito da presença de Jesus no pão, que não é uma simples presença, é uma transformação do pão na realidade toda de Deus. A respeito disso, que nós chamamos de Eucaristia, a igreja nos ensina muitas coisas. Vamos ver aqui, bem brevemente, apenas um ensinamento importante da tradição da igreja, de Santo Ambrósio, um cristão dos primeiros séculos do cristianismo. Ele diz o seguinte: por acaso, a palavra de Cristo, que conseguiu fazer do nada tudo o que não existia, essa palavra
não poderia mudar as coisas existentes naquilo que elas não eram? Pois não é menor dar às coisas a sua natureza primeira do que mudar a natureza delas. Vamos entender. Esse argumento de Santo Ambrósio, no fundo, questiona o seguinte: se eu creio que Ele tem o poder de criar todas as coisas, como não crer que Ele tem o poder de alterar aquilo que Ele já criou? Se eu creio que Deus fez todas as coisas, se eu creio que Deus é o Criador do mundo, e nós cremos que nosso Deus é trino, portanto Jesus, como tal, fazia parte da criação, foi o Pai que criou, mas Jesus estava com o Pai, eternamente com o Pai. Se Ele tem o poder de criar tudo, se o universo foi criado por Ele, se este mundo foi criado por Ele, se o homem foi criado por Ele, se todas as coisas naturais e animadas foram criadas por Ele, se Ele tem o poder de criar todas as coisas, como não teria o poder de transformar uma coisa que Ele criou naquilo que Ele quiser? No ofertório, nós apresentamos o pão, a hóstia branca, que é farinha e trigo, é pão. Então no ofertório, a gente apresenta ao altar o pão. E na hora da consagração, este pão, ele é todo convertido em carne, em corpo de Cristo. De modo que nós não chamamos mais de pão depois da consagração. Do pão resta apenas um sinal, uma aparência. Nós chamamos de sinal eucarístico. Por que sinal? Nós vemos o pão, nós sentimos o gosto do pão quando vamos na fila da comunhão. Mas, apesar de ver o pão e sentir o gosto de pão, o pão é apenas um sinal. Ou seja, ele indica algo, ele aponta para uma outra realidade. Este pão mantém a aparência de pão, nos indica que alguma coisa ali já não é mais a mesma. Ali contém um mistério, aquilo que os nossos olhos não alcançam. Pois bem, não é porque os nossos olhos não alcançam a profundidade daquilo que comungamos, que nós imitaremos o comportamento dos judeus, que ficaram murmurando e duvidando. Como dissemos, é preciso o dom da fé. Então peçamos o Espírito Santo para dar este passo da fé, para sair deste nível do apenas racional, daquilo que os nossos olhos e os nossos sentidos conseguem entender. Peçamos que o Espírito Santo então nos faça acreditar firmemente na palavra de Jesus e de se alimentar de seu corpo e de seu sangue. E como dizia a primeira leitura, levanta e come, pois tens um caminho longo ainda. Essa palavra é para nós, mesmo que estejamos nas mesmas situações que Elias, rodeados de dor e de sofrimento e de cansaço. Levanta, come, está bem perto de nós, nós o podemos tocar. Levanta e come, porque o caminho ainda é longo. Come e caminha com a força desse alimento que Deus preparou para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.